Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter nos despertado, por Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de enfrentarmos este dia, testificando, falando do teu Filho Jesus, levando esta mensagem santa, pura e verdadeira para todos aqueles, Senhor, que têm ouvidos para ouvir e que têm olhos para ver. Nós te suplicamos bênçãos sobre bênçãos para todos os que acordaram e os que ainda irão acordar. E as nossas condolências, Senhor, para aqueles que não conseguiram e deixaram suas famílias enlutadas. Toma cada um em tuas mãos, dai-lhes a tua paz, o teu amor, e dai-os, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, hoje nós iremos estudar a nossa segunda lição sobre batalha espiritual. Mas o que Jesus está falando aqui vai além de evitar um processo. Ele está mostrando que com este adversário e este juiz em particular, sempre perderemos. Sempre perderemos. Por quê? Porque ele é mau por natureza. E toda verdade que você proferir na sua mente, no seu conceito, torna-se mentira. Porque ele é a narrativa da mentira. Ele é o diabo, ele é juiz, ele é acusador, ele é mentiroso. Quando nós estamos com a verdade que é Cristo e quer revelar que quando nos aproximamos de Deus, baseado em nossa própria justiça, o adversário sempre terá base legal para nós jogar na prisão, pois as nossas justiças são como o traço da imundícia. Isaías 64:6. Nós não temos que julgar. O julgamento é de Deus. Tenho dado esses exemplos aqui nas mensagens cristãs que os padres católicos dão no YouTube. É lamentável, é muito lamentável. E eu tenho pena desses senhores, porque eles um dia irão prestar contas a Deus. Nós não temos que combatê-los, mas temos que falar a verdade. Deus diz para não entrar em choque, mas levar a verdade, e a verdade nos libertará. Não é João? Está lá em João. Então, quando Jesus diz, entre em acordo depressa com seu adversário, ele não está dizendo para obedecer. Obedecer a quem? Aquele que está sendo usado pelo diabo. Ele está dizendo que quando Satanás acusa você de algum pecado ou falha, se ele estiver certo, mesmo que por um minuto, é vantagem para você concordar com ele sobre a sua injustiça. Se ele o acusa de ser impuro, ou não amar, ou de não orar o suficiente, ele está certo. A chave é não argumentar com o diabo sobre sua própria justiça, porque diante de Deus a sua justiça é inaceitável. Não importa quanto você se defenda ou se justifique por dentro, você sabe que muitas vezes as acusações do diabo contêm um bocado de
Verdade, porque nós estamos sempre cometendo pecado. Mesmo sem querer, sem desejar, involuntariamente. Isto ele tem razão. Está com a verdade. É a única verdade que ele tem é quando ele nos mostra os nossos pecados. Porque estes pecados que muitas das vezes nós praticamos é a prova da nossa fé, é Deus nos desafiando para ver a altura da nossa consagração. É preciso conhecer para no final, no abismo não cair. Nossa salvação não é baseada no que nós fazemos, mas no que Jesus fez. Se torna por nós o Cristo verdadeiro, a nossa justiça. Fomos justificados pela fé. Nossa paz com Deus vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 51, ou melhor, Romanos 5:1. Quando Satanás vem contra nós, vem contra você, ele tenta enganá-lo ao focalizar a sua atenção em sua própria justiça. Quanto mais conhecermos que somente Jesus é a nossa justiça, menos o adversário poderá nos atacar pelas nossas falhas. É preciso conhecer, para que no final não caiamos no abismo. Vejo o homem, hora e outra aí, falando, pregando um evangelho que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Por isso, é preciso conhecer profundamente, para que, como já foi dito, não caiamos no final num abismo sem fim. A nossa salvação não é baseada no que nós fazemos, meu amado amigo. A nossa salvação está baseada no sangue derramado na cruz do Calvário. Quando o acusador vier condená-lo por você não ter amor suficiente, sua resposta deverá ser: é verdade, eu não tenho amor suficiente, mas o Filho de Deus morreu por nós, por todos nós, morreu por mim, morreu pelos meus pecados, inclusive pelo pecado de um amor imperfeito. Saia da sombra do ataque satânico e fique no brilho do amor do Pai. Submeta-se a Deus e peça que o amor e o perdão de Cristo tome o lugar de sua fraqueza e seu amor imperfeito. É preciso conhecer para no final, no abismo infinito, cair. Quando alguém pregar um evangelho, consulte a Bíblia, mas antes ore a Deus, procure conhecer o verdadeiro Deus que você quer seguir ou está seguindo. Quando Satanás tentar condená-lo por impaciência, novamente a sua resposta deverá ser: sim, na minha carne sou muito impaciente, mas porque nasci de novo, Jesus é a minha justiça e através do seu sangue sou perdoado e purificado. Vire-se de novo para Deus. Use a acusação como um lembrete que você não está diante de um trono de julgamento, mas de um trono de graça, que o possibilita ousadamente vir a Deus em busca de ajuda. Abacuque 4:16. Portanto, a chave principal para derrotar o diabo é a humildade, que ele odeia a humildade. Satanás não pode ver você humildemente. Satanás não pode ver você orando. Satanás não pode ver você se humilhando e recusar-se a defender a própria imagem. Você é corrupto e cheio de pecado em sua velha natureza. Porém, temos uma nova natureza que não foi criada à semelhança
que nos foi criada a semelhança de Cristo. Efésios 4, 24. Assim podemos concordar com nosso adversário acerca da condição da nossa carne, nós somos podres. Mas não limite este princípio a humilhar-se somente quando estar envolvido em luta espiritual. Este preceito é aplicável em outras situações também. A força da humildade é aquela que constrói uma defesa espiritual ao redor da nossa alma, proibindo que lutas, competições e muitas irritações da vida roubem a nossa paz. Um ótimo lugar para praticarmos isso é em nosso relacionamento familiar, com a esposa, com seu esposo. Pode criticá-lo por ser insensível. Uma resposta carnal pode facilmente degenerar a conversa em uma contenda. A alternativa é simplesmente humilhar-se. Humilhar-se e pedir ao Senhor Deus, neste momento, uma orientação, uma busca da perfeição, para que tudo saia segundo a vontade de Deus. Familiares também, muitas das vezes, nos criam problemas complicados, mas devemos estar sempre atentos. É preciso a crítica, se faz necessário, mas há muita sensibilidade. Uma resposta carnal pode ser degenerativa, se tornar em contenda. Humilhar-se é a melhor resposta. É a melhor resposta à humilhação diante de Deus, diante daqueles que te acusam, diante daqueles que querem te derrotar. A palavra do Senhor é santa e pura, e todos nós devemos lutar para que isto não venha nos destruir. O que o homem chama de salvação é simplesmente o primeiro estágio do plano de Deus para as nossas vidas, que é nos conformar em caráter e poder. A imagem de Jesus Cristo está em nós. Se falharmos em ver nossos relacionamentos com Deus assim, permitiremos que muitas áreas dentro de nós fiquem imutáveis. A destruição de fortalezas é a demolição, é a remoção destas velhas maneiras de pensar para que a presença de Jesus Cristo possa ser manifestada através de nós. Nós somos uma casa feita de pensamentos. O nosso pensamento é um dos nossos maiores inimigos. Há fortalezas satânicas sobre países e comunidades. Há fortaleza que influenciam as igrejas e indivíduos. Onde existe uma fortaleza, ali está o padrão de pensamento induzido por demônios. Especialmente, preste bem atenção, é uma casa feita de pensamentos, que se tornou um lugar de habitação para atividades satânicas. O pensamento deve estar em Deus. O pensamento deve estar voltado para Cristo. O pensamento deve estar voltado para a oração, para a busca da perfeição. O pensamento deve estar se preparando cada vez mais na busca perfeita em Jesus Cristo. A libertação. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí, e trarei mais 7. Mateus
11:43. É preciso confiar, é preciso não abandonar, é preciso ter a certeza que isso ou aquilo que te ofendeu, que te machucou, que te entristeceu, faz parte daquela humilhação que o Senhor Jesus nos solicita a termos. Vaidade é vaidade, nada mais, simplesmente vaidade. Embora a natureza de um espírito imundo seja espiritual e não física, ele busca um lugar de habitação, uma casa. Da mesma maneira que nós somos a casa do Espírito Santo, pode também descansar Satanás. Jesus revelou que há uma dimensão na natureza humana que pode hospedar um espírito maligno e prover um tipo de descanso. Se é assim, temos que expor a natureza do homem e revelar o aspecto que em nós pode se tornar construção material para um espírito se alojar. Não abra o espaço que está o Espírito Santo de Deus. Não se afaste, não fuja da sua igreja, da sua fé. Não expulse o Espírito de Deus que está em você. Justamente porque o Espírito Santo está em nós é que discernimos as invasões do inimigo. Nós passamos a ser diferente, passamos a ser como éramos antes. O aspecto da natureza humana que mais se assemelha em substância e disposição da natureza do mal é a vida do pensamento carnal, que é uma dimensão da alma ou da personalidade do homem. É no pensamento não crucificado e nas atitudes não santificadas que os espíritos imundos se alojam e buscam nos desviar do Espírito Santo de Deus. É preciso meditar, é preciso buscar, porque Satanás quer lhe desmascarar, Satanás quer lhe destruir com os pensamentos. Ele, se escondendo em nossas atitudes, tem acesso às nossas vidas. E Jesus ainda prossegue. O espírito imundo, chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus 12, 44, 45. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que erga a sua cabeça e nos dê paz, felicidade, harmonia e desejo de ler a Bíblia e consultar todas as vezes que alguém falar deste Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Amados, leia até o final. Mesmo que se torne enfadonho, é o inimigo de Deus na sua mente, lhe cansando, lhe tirando do conhecimento da verdade e da paz. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. E amanhã continuaremos com esse estudo em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.